Bom dia. Bom dia. Dia todo de seminário aí começa com desânimo, não pode, de forma nenhuma. Cumprimentar a Carol D'Artora pelo belo trabalho que vem fazendo frente ao GT de racismo ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista. A Maíra eu conheci ela pequenininha, tá? E lá em Vaporunduva. E o Augusto, que é da CP? Do MIR. Cumprimentar cada uma e cada um de vocês aqui. Desejar que, de repente, esse seminário aqui frutifique e saia propostas para os desafios que a gente tem aí no próximo período. Principalmente no processo de construção da 30ª Conferência do Clima, a COP30, que acontece no Brasil, e que o Brasil tem um papel e uma responsabilidade muito grande para chamar a responsabilidade do conjunto dos países para fazer muito mais do que tem feito até agora para enfrentar a crise climática. E aí o fato de acontecer no Brasil, e daí a importância dessa articulação de vocês, é de que nós precisamos dar um outro caráter para esse processo de diálogo que tem no âmbito da COP, caráter do ponto de vista onde coloca a gente nesse debate, tá? Coloca a gente no sentido de colocar no processo de construção das saídas para o enfrentamento da crise, incluir aqueles que ficaram excluídos ao redor do mundo, tá? Do processo de construção das nações, tá? Ou dos espaços, inclusive, multilaterais, do ponto de vista do debate. Aqui no Brasil, precisa dizer que nós construímos ao longo desses mais de 500 anos um dos países mais desiguais do mundo, e que, portanto, povo negro, indígenas, enfim, ficaram à margem do processo de construção da sociedade. E aí os desafios da agenda ambiental, desafios da crise climática, ele nos coloca desafios novos, eu estou falando, de que a gente não vai resolver esse problema se a gente não resolver esse problema histórico, do ponto de vista da inclusão da maioria da sociedade brasileira na construção das saídas, porque não vamos resolver a crise climática se a gente não enfrentar no mesmo pé de igualdade o enfrentamento da desigualdade. E eu sou daqueles também que a gente não vai conseguir enfrentar a desigualdade se a gente não colocar também na centralidade o enfrentamento da crise climática e toda a agenda que coloca. Então, esse olhar de como enfrentar a crise climática é o desafio que está colocado para todos nós. E a gente entender que não há saída da gente enfrentar a crise climática sem colocar. Nesse sentido, eu quero também aqui, vocês já estão acompanhando, mas é importante a gente dizer, primeiro a gente celebrar que ontem a gente conseguiu aprovar a Lei do Mar. Tá? Esse é precisamos celebrar também e comemorar quando a gente consegue alguma vitória aqui dentro dessa casa. Mas também chamar, a atenção de todos nós aqui da ameaça que tem da principal lei ambiental que a gente tem, que é o licenciamento ambiental, e dos riscos que o Brasil está correndo. É ruim em todos os aspectos, tanto do ponto de vista dos impactos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do papel do Brasil, e da liderança do Brasil nessa agenda global do clima, tá? Enfim, mas em especial dos impactos para povos e comunidades tradicionais, periféricas, que na hora de meter qualquer tipo de empreendimento, já se passa por cima, de direitos. Imagina se a gente perder, inclusive, a própria lei de licenciamento ambiental. Então, ontem nós tivemos uma primeira reunião conjunta com o presidente Hugo Mota, junto com a ministra Marina Silva,
a qual quero expressar aqui mais uma vez a minha solidariedade pela, não tem outra palavra a não ser sacanagem, baixaria, né, que envergonha a gente enquanto parlamentar, o que os senadores fizeram com a ministra Marina Silva. E fez por ser mulher, por ser negra, tá? Então, acho que entender, né, o que faz. Então, expressar a minha solidariedade, a nossa, de todos nós. Mas na reunião com o presidente Hugo Motta, a única coisa que ele se comprometeu, por enquanto, é de que não vai votar de forma assodada o relatório que está aprovado do licenciamento no Senado. E aí nós, inclusive, fizemos lá, entregamos uma sugestão por escrita de que seja convocada uma reunião do Comitê do Pacto da Transformação Ecológica, que foi assinado pelos chefes dos 3 poderes da República no ano passado, e que nunca se reuniu esse comitê. Então, o tamanho e a dimensão do significado que é a lei de licenciamento ambiental, da gente chamar este comitê de alto nível para pensar uma saída política e institucional, tá? Porque não tem como mexer e como consertar o projeto aprovado no Senado. Então, ele não pode ser votado, ele deve ser arquivado, deve ter esquecido. E aí, evidentemente, que precisa buscar uma saída. Buscar uma saída que pode ser um novo projeto, pode ser uma medida provisória, mas, enfim, mas instaurar um novo processo de diálogo para a gente, evidentemente, resolver gargalos que tem no processo de licenciamento, tá? mas sem retrocesso do ponto de vista ambiental. Então, tem esses desafios que estão colocados. Então, quero aqui desejar um bom seminário para vocês. Que não vai conseguir participar, eu daqui já vou sair, que hoje eu vou presidir a SEMADES, tá? Então, não vai conseguir ficar aqui permanentemente, mas depois vocês atualizam a gente aí com os relatórios e, junto com a Carol, aí a gente dá sequência no que vocês tirar também de encaminhamento que couber a gente, tá bom? Obrigado, bom seminário. Obrigada. Também quero manifestar aqui minha solidariedade à ministra Marina Silva, essa mulher que também tem sido uma voz na denúncia do racismo ambiental há muito tempo, na preservação, enfim. Então, uma heroína brasileira.